No dia de hoje, 12 de novembro de 2011, o Museu da Imagem do Som, pertencente ao Conselho Regional de Medicina da Paraíba, recebe o médico Antônio Nunes Barbosa em sua residência, a rua Antônio Gomes Carneiro, número 22, no Bessa, em João Pessoa. Dr. Antônio Nunes Barbosa, qual a data e o ano em que nasceu? Teça considerações sobre sua infância, bem como dos seus estudos até o ingresso na Faculdade de Medicina de João Pessoa. Nasci na Rua Dom Vital e nela vivi toda a minha infância e adolescência, até terminar mesmo o curso médico, em 1958. Fiz o meu primário dirigido por minha professora dentro de casa, minha mãe, que exigia de mim mais do que dos outros, porque era para dar o exemplo. Isso me marcou muito, porque eu me habituei até a um certo perfeccionismo nas coisas que faço. Terminei meu primário nos grupos escolares Antônio Pessoa e Epitácio Pessoa. Fiz o ginásio no Colégio Pio X, nos Maristas, e o científico no Liceu Paraibano, fazendo vestibular em 1953, na segunda turma da Faculdade de Medicina. Doutor Nunes, quais as suas principais recordações do curso médico, destacando os seus mestres que contribuíram para a sua formação médica e enfatizando a sua opção pela ortopedia? Por que fez ortopedia e onde foram feitos seus estágios? A faculdade, para mim, foi uma realização. Tanto é que, ao me inscrever para o vestibular, como um rapaz de família modesta, com dificuldades de recursos para que eu prosseguisse um curso superior, eu tive que optar entre um concurso para o Banco do Brasil e a minha aprovação no vestibular para seguir medicina. Optei por essa última. Durante o curso médico, eu me entusiasmei bastante pela especialidade de ortopedia, que era praticamente inexistente em nosso meio, pois não havia ainda chegado a mentalidade de especialistas ao nível da faculdade. Essa é a verdade. Fui o primeiro médico que escolheu ortopedia dos formados pela faculdade. Meu mestre, e que posso dizer, me pegou pela mão para os primeiros traçados com o bisturi, foi o professor Orlando Farias, a quem muito devo, de uma maneira muito grata.
tive a oportunidade, depois de formado, de fazer aperfeiçoamento por sorte. Pois quando terminei, não tendo nada fixo em mente, apareceu um concurso para o Exército. E como eu precisava, para a subsistência de um emprego, tive que optar por ele. Fiz o concurso para o Exército, sendo aprovado em início de 1959. Aproveitei minha estada no Rio de Janeiro, que à época ainda era capital federal, quando fui fazer o estágio do Exército, e consegui um estágio na Clínica Ortopédica da Universidade do Brasil, serviço do professor Aquiles Araújo, que me deu as primeiras noções da ortopedia como especialidade. A ele devo muito e aos seus adjuntos e assistentes durante o ano que passei no Rio, ao mesmo tempo que estagiava numa enfermaria de ortopedia do Hospital Central do Exército. Um dia frequentava um e outro dia frequentava outro, fazendo assim um ano de atividades estagiárias no Rio de Janeiro, no Hospital Central do Exército e no Hospital São Francisco de Assis da Universidade do Brasil. Doutor Antônio Nunes, há uns pontos marcantes em sua vida. Nós gostaríamos que o senhor falasse a respeito desses pontos. Eu destacaria a sua passagem pelo Exército, a criação do pronto-socorro de fraturas Santa Júlia, em João Pessoa, sua fase como docente, o seu interesse pelo futebol, particularmente ligado ao Botafogo de João Pessoa, onde o senhor foi médico e um dos seus diretores. Então, basicamente, seriam esses os pontos que nós gostaríamos de destacar. Depois de fazer esses tirocínios com o professor Aquiles, no Rio de Janeiro, fui classificado como médico militar em Fortaleza, no Ceará, onde demorei 1 ano e meio. Sendo em seguida transferido para cá, para João Pessoa, para o 15RI, onde fiquei até 66. Pedindo demissão do serviço ativo do Exército, ingressei na Faculdade de Medicina, como auxiliar de ensino do professor Orlando Farias. Somente fui complementar meus aperfeiçoamentos em ortopedia a partir de 1966, quando iniciei um curso feito com o professor John Moe, da Universidade de Minnesota, em São Paulo, me iniciando, portanto, no estudo das deformidades vertebrais, coisa que 4 anos mais tarde, em 1970, fui concluir na Universidade de Florença com um estágio de 1 ano no Centro Ortopédico Traumatológico da Universidade de Florença. Ao chegar aqui, transferido de Fortaleza como médico militar, fui ser médico no 15RI. E, enquanto permaneci no Exército, não era possível que eu acumulasse. O Exército não permitia. Então, atuei como instrutor voluntário, sem vínculo nem ônus para a universidade, na cadeira cujo titular era o Dr. Orlando Farias, de Clínica Cirúrgica Infantil e Ortopédica. Em 66, ao pedir demissão do Exército,
ingressei como auxiliar de ensino contratado da universidade. Até 1971, quando fiz concurso para assistente da cadeira, que a essa altura ia ser desdobrada em clínica cirúrgica infantil e clínica ortopédica e traumatológica, ficando o doutor Orlando com a clínica ortopédica e traumatológica e eu como seu assistente. Como médico esportivo, eu tenho a grata satisfação de dizer que atuei como chefe do departamento médico de uma maneira muito gratificante. Por quê? O Botafogo Futebol Clube da Paraíba era o clube do meu coração desde os 10 anos de idade. Do tempo em que eu, sem um dinheirinho para comprar o ingresso, saía cedo do Roger até Jaguaribe, do Campo do Cabo Branco, para subir nos galhos do Jambeiro e da 1º de Maio para observar o Botafogo jogando por cima do muro. Desde aí eu sou botafoguense de coração. E, como médico, prestei meus serviços gratuitos por 17 anos ao clube do meu coração. Doutor Nunes, nós gostaríamos que o senhor abordasse sobre o seu interesse pelas línguas, sobre a sua dedicação em relação aos trabalhos em madeira e, sobretudo, em relação ao livro que o senhor está editando sobre médicos que fizeram história. Meu interesse por línguas vem de Priscazera. Eu me lembro que era aluno do ginásio, do Pio X, e o Pio X naquela época era cheio de professores de origem estrangeira. Eram poucos os brasileiros professores nossos naquela época do ginásio. Eu tinha professores espanhóis, franceses, checos, salvo engano, não tinha ingleses, mas esses outros nós tínhamos. E como não tinha, nessa época, cultura inglesa, cursinhos, Instituto Brasil Estados Unidos ainda não tinham, então a gente tinha que estudar no ginásio. Inclusive o latim nos favoreceu muito, porque fizemos um curso de latim naquele ginásio tão ou mais puxado do que em muitos seminários para a formação de sacerdotes que eram os latinistas conhecidos naquela época. Então, quando durante o curso médico tive que estudar em anatomia com os livros edição espanhola, francês, Paul Cristol, biochimie de tratado médical, traté médical, em francês, a bioquímica, era o Paul Cristol. E livros em inglês sobre deformidade de coluna vertebral. E depois de tudo isso, tive que fazer os estágios em Florença, e uma das condições era que soubesse a língua italiana, para a qual me preparei antes de 2 anos, estudando particularmente aqui. Comecei a desenvolver o interesse por outras línguas. Francês, eu sempre gostei do francês, do trivial. E ainda hoje me lembro de até algumas passagens, como poesias, que nos ensinavam os professores do Marista. Enfant, quand votre bonne mère, le soir vous prend sur ses genoux, l'orphelin couche sur la terre, petits enfants, y pensez-vous? Vous avez tout en abondance, caresses, bonbons et joujoux. Il ne connaît que la souffrance, petits enfants, y pensez-vous?
Poesias como estas ainda temos na vivíssima memória. E outras, como as declinações de latim, que me facilitaram deveras o estudo do russo, quando eu resolvi fazer um aperfeiçoamento com o professor Elizarov. Então essas coisas todas nos levaram a interesse por línguas. Então hoje eu ainda tenho algum interesse por hebraico, por romeno, por polaco e as línguas que nós fomos habituados a estudar, inglês, francês, espanhol. Só não gostei do alemão. É uma língua, acho muito difícil por uma razão. Tem declinações e artigo. O russo é facílimo, não é como se pensa. O romeno tem uma característica, que é a pós-posição do artigo ao substantivo. O romeno diz, por exemplo, em francês nós dizemos l'homme, le homme. Em romeno dizemos homme ou. É a única língua em que o artigo é posposto ao substantivo. Então essas curiosidades sempre me atraíram e constituem um fator de, vamos dizer assim, de divertimento meu, de hobby. A questão de trabalhos em madeira vem também de data muito longínqua. Eu era garoto, tinha 3 anos de idade e lembro perfeitamente do dia que minha irmã, mais nova do que eu, exatamente 3 anos, nasceu. A parteira, chegando lá em casa para atender minha mãe, que estava em trabalho de parto, e eu sendo cuidado por minha avó materna que morava conosco. Lembro quando chegou aquela senhora vistosa dirigindo um automóvel Ford 29, estacionou diante da nossa casa. Minha avó, para me distrair a atenção, foi atender a senhora, que não era senão a dona Clarice Justa, que tem nome de rua, ela foi a parteira número 1 da cidade. Isso no ano de 1938, quando eu tinha 3 anos de idade. Lembro como se fosse hoje e relato no meu livro sobre o Roger, que estou a escrever. O hobby de madeiras vem do hábito de entrar constantemente numa oficina que tinha no fundo do quintal de meu pai, em que ele atuava como marceneiro que foi, modéstia à parte, dos bons. Ali vocês têm 2 cadeiras feitas por ele, aquelas de braço. E eu entrava e saía a hora que queria na oficina para pegar meus pedacinhos de madeira, para fazer meus carrinhos, para bater meus pregos, meus martelos, e fui desenvolvendo essas habilidades lá, vendo meu pai fazer o trabalho dele. Isso me forneceu elementos para tomar gosto em trabalhos de madeira e fazer pirogravuras, fazer miniaturas em madeira e aí por diante. O nosso livro, a razão de ser dele é que hoje, já me sentindo próximo, beirando os 80, daqui a mais uns diazinhos, eu não tinha deixado até então nenhuma coisa documentada, salvo as protocolares necessárias para o exercício da profissão, os cursos, as coisas que vêm até hoje. Mas não tinha deixado um documento vivo em que eu tivesse um pequeno relato das minhas atividades de cidadão. Já tinha possuído uma chácara, que me dediquei muito a ela,
resolvi abandoná-la por dificuldades em manutenção de caseiros e por aí vai. Mas ainda hoje tenho saudade. Cultivei conhecimentos agrícolas muito bons naquela granja. E até hoje tenho saudade dela. Mas tive 3 filhos maravilhosos que me são. Foram dados por minha esposa, Marninha. Mas não tinha escrito um livro. E isso batia na minha cabeça. Tive 3 filhos, plantei várias árvores, mas não deixei um livro. E dizem que para o homem ser completo tem que fazer essas 3 coisas. Por isso que eu estou com ele feito. Está sendo já no prelo, aguardando o prefácio, que será muito honrosamente para mim, feito pelo nosso colega Guilherme Gomes da Silveira Dávila Lins, que me acolheu de uma maneira carinhosa demais, como amigos que somos de longa data, para fazer e se pôr à disposição para fazer o prefácio desse livro que vai sair possivelmente em março. O que representa para o senhor a Academia Paraibana de Medicina? Confesso que a ideia de ingressar numa academia, honestamente, jamais me passou pela cabeça. Dos primórdios da nossa academia, da qual não cheguei a ser fundador, mas fui dos primeiros a pertencer a ela, mediante uma insinuação do Dr. Eugênio de Carvalho, meu grande mestre de bioquímica, cujas lições até hoje eu tenho na mais viva recordação como aulas excepcionais. Era um homem didaticíssimo. Me lembro de provas feitas com o Eugênio em que eu respondi o quesito em 7 ou 8 linhas e me lamentava. Disse, professor, eu escrevi pouco. Ele disse, a capacidade de síntese não é para todo mundo. Se o que você botou nessas 7 ou 8 linhas está certo, eu vou dar os pontos integrais do quesito para você. E me deu 3 pontos por esse quesito. Era um homem desse tipo. Então, por insinuação dele, eu como professor na faculdade, já aposentado, em que eu ia ao HU por diletantismo durante um ano, como fui, então ele insinuou que eu devia ingressar na academia. Professor, eu nunca pensei nisso. Mas ele me estimulou tanto que eu, numa vaga deixada por um grande amigo que eu conheci, tive o prazer de conhecer pessoalmente, o professor Aronides Coelho Filho, me candidatei. E, sem nenhuma concorrência, de uma maneira muito pacífica, muito doméstica, eu posso dizer até, fui aceito na Academia Paraibana de Medicina. Depois de aceito, a coisa mudou de figura. Eu me empenhei em cumprir os estatutos. E exatamente 4 meses após eu ser aceito, eu defendi o elogio do patrono. Fiz o elogio e assumi a cadeira. Fui o primeiro titular da academia, dentre todos, que não foi fundador da academia. Mas fui o primeiro não fundador a defender o elogio do patrono. A academia, para mim, significa muito. E é por isso que eu faço referência à mesma nesse meu livro que está sendo lançado.
E quero dar como um estímulo a que outros companheiros da academia prossigam numa obra desta, que é a história da medicina. Quero ver se desperto em muitos colegas que têm condições de fazê-lo melhor do que eu até, a continuação desta obra, que apenas foi começada, como vocês podem ver no final dele. É bom olharmos de vez em quando para trás. Tudo que há em nós de original conservar-se-á tanto melhor e será tanto mais apreciado quanto mais formos capazes de não perder de vista os nossos antepassados. Isso é um pensamento muito bonito de Goethe. Após esse pensamento de Goethe, eu encerro o livrinho dizendo o agradecimento e o respeito profundo do autor a todos os que neste opúsculo foram referidos e aos que involuntariamente foram omitidos. Nosso humilde pedido de perdão. De certo, alguém lembrar-se-á destes e de seu mérito. E um outro pensamento, que por ordem deveria ser o primeiro, mas foi colocado assim no começo, na introdução do livro. A história não é uma sucessão de nomes solenes e datas vazias. A história é, isso sim, um fluxo contínuo, orgânico e dinâmico, que, para além de indagações metafísicas, ajuda a resolver a questão básica. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Eduardo Bueno. Qual a sua mensagem que o senhor deixaria para os que estudam e os que pretendem estudar a medicina, no contexto atual? Muito prazerosamente, eu estou em via de lançamento dessa produção, que, como eu já falei, disse para vocês, é apenas um começo. Isso não é uma obra. É o início de uma possível obra. Coincidentemente, neste final de ano, estou tendo um grande prazer em ver meu neto mais velho fazendo vestibular de medicina. É bem verdade que nenhum dos meus filhos optou por essa profissão. Mas eu os deixei em inteira liberdade, porque eu acho que aquilo que se gosta é que se deve fazer. Faria novamente medicina se hoje fosse começar. Faria novamente ortopedia se fosse escolher uma especialidade. Faria tudo da mesma maneira que fiz hoje. E este livro que nós pretendemos lançá-lo em breve, traduz justamente essa minha mensagem que vocês estão a me pedir. Esse livro é uma maneira abrangente de destinar uma mensagem ao pré-vestibulando que pensa em fazer medicina, ao estudante de medicina que pouco ou nada conhece de história médica,
aos jovens colegas que ainda não se complementaram na sua formação e que precisam de conhecer história médica. Há muitos colegas que passam pela vida, há alguns colegas que passam pela vida profissional sem muita bagagem de história médica. Há quem gosta de história e aos médicos em geral. É uma mensagem de dedicação, às vezes até de sofrimento para o exercício profissional correto. Sofrimento esse físico, por exemplo, as horas de sono deixadas de dormir para atendimento aos nossos pacientes, em plantões, como vivemos a nossa vida profissional de 34 anos de atividade de plantão. E sofrimento psicológico, na maneira ética de conduzir a coisa e na maneira profissional de conduzir a relação médico-paciente tão falada e, às vezes, pouco cumprida.